bem que no Brasil existe uma divisão entre Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Conversei com um médico hoje do Sírio-Libanês, não é de um hospital lá no meio do Nordeste. É uma região atrasada, pouco educada, pouco instruída. E como sempre, isso também aparece no futebol. O Alê se baseia na Copa do Nordeste, é um lixo. Eles fazendo o programa aqui ao vivo, disse que o futebol nordestino tinha capacidade de ganhar no futebol do Sul. A mídia é flamenguista, a Globo é flamenguista. Acabou criando essa rivalidade do eixo mais ainda, do eixo Nordeste e Sudeste. Essa rivalidade pode ser vista pelo histórico de tretas entre o Eixo e o São Paulo e um dos maiores clubes do Nordeste, o Sport Clube do Recife. Eu consegui ganhar 2 vezes um caso na Justiça Federal. Eu sei que o outro lado nunca tenha vencido nenhuma vez e ver gente discutindo que é campeão é muito chato. Ganhamos, o 37 é nosso. Aceita Flamengo e dói menos. O que o Sport fez naquela final é a maior reversão da história de uma final da Copa do Brasil. Para a imprensa de São Paulo era o Corinthians e ponto final. Precisa saber que futebol se ganha dentro do campo e não fora. O Peleja veio investigar essa disputa e como ela pauta discussões no futebol brasileiro. A rivalidade no futebol divide bairros e cidades. No caso do Brasil, divide inclusive regiões. Aqui o futebol é um personagem na disputa entre Nordeste e Sudeste, e sempre que clubes desses lugares se enfrentam, essa treta fica ainda mais evidente. Desde as rixas de torcida até na cobertura da imprensa. Um episódio que colocou ainda mais fogo nessa história foi a final da Copa do Brasil de 2008 entre Corinthians e Sport, que começou com 3-1 do Corinthians no primeiro jogo lá no Morumbi. Eu acho que o Sport é muito forte jogando na ilha, mas vai dar Corinthians. Eu vou concordar com o Caio, eu acho que a vantagem do Corinthians é muito grande. Alexandre? Acho que dá Corinthians. Acho que dá Corinthians. Rubi? Acho que dá Corinthians. Hamilton, você? É com o Corinthians. Em 2008, eu fui o primeiro leitor de mensagens do Bem Amigos, programa do Galvão. Tinha uma empolgação, né, pelo que a equipe do Corinthians estava fazendo naquele momento. Estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro e chega na final da Copa do Brasil. E a vitória em casa, no Morumbi lotado, né, pela torcida do Corinthians, claro que deixava assim, pô, esse time pode ganhar. Mas eu entendo quem votou no Corinthians, acho que não era uma questão de bairrismo. Nós tivemos a oportunidade de assistir Bem Amigos, não teve um voto para nós. Galvão fez a eleição Corinthians, mas não teve um para nós. Mas críticas sobre a cobertura da imprensa do Sudeste nessa final não vieram só do lado do esporte. Também teve até gente de São Paulo, inclusive da própria imprensa, que se incomodou com a parcialidade da mídia. Eu tô indignado. Eu vou transmitir o jogo hoje porque eu sou obrigado. Eu, por mim, não pisava na ilha hoje, mas nem por decreto. A imprensa de São Paulo tá o quê? Abrindo guerra com a imprensa do Brasil? Imprensa não, vírgula. Os que se acham da imprensa. Porque na minha condição de jornalista, não tá o Neto, não tá o Godoy. Eu acho que ele precisava representar um pouco o sentimento do torcedor do esporte naquela época. Por conta que a mídia, principalmente em São Paulo, acabou, na visão dele ali, puxando muita sardinha pro lado do Corinthians, que é algo que acaba sendo recorrente, dessa vez, na visão dele, acabou ficando escancarado. Tem muito dessa ligação dele com o local mesmo e de representar um pouco o lado de cá. Mesmo trabalhando na Bandeirantes de São Paulo, Luciano do Vale, que era um dos principais narradores da imprensa, era um defensor importante do futebol nordestino no começo dos anos 2000. Numa época em que os jogos dos clubes da região não passavam nem na TV local, ele comprou os direitos de transmissão do futebol pernambucano e ainda criou um programa para falar só sobre os times de lá, onde rolou essa cena. Ele acaba dando esse desabafo, né? Falando de pessoas que trabalhavam com ele, né? Ele não quis nem citar jornalistas da Globo, por exemplo, para justamente que a crítica fosse válida. Pô, tô falando dos meus colegas, assim, né? Não vou ter clima com eles amanhã, mas tô aqui expondo um sentimento de indignação. Essa cobertura parcial da imprensa não pegou bem, principalmente com quem estava vivendo isso do outro lado. E para entender isso tudo de perto, eu tô indo para Recife, cidade do Santa, do Náutico e do esporte. Quando tem o primeiro jogo, 3-1, é praticamente definido. O gol do título, e matematicamente foi, né? O que o Sport fez naquela final é a maior reversão da história de uma final da Copa do Brasil. Para a imprensa de São Paulo era o Corinthians e ponto final.
Para o Corinthians tinha algo muito maior e o Sport meio que sendo coadjuvante, mas vendo do lado daqui, né, a construção do esporte, da forma como o esporte foi ganhando, e eu não acreditava no início não, ninguém acreditava, mas a forma como eliminou o Palmeiras, depois como eliminou o Internacional, como eliminou o Vasco, não fazia tanto sentido que o Corinthians não fosse um adversário possível de ser batido. Um jogo onde não houve nenhum tipo de problema, o Corinthians conseguiu fazer os gols e o Sport está aí tentando pelo menos fazer um. Olha o bala, chance, pintou! Está tão perto da conquista da Copa do Brasil, com a vantagem tão grande, aí vem um jogador do outro time para dizer que aquilo foi o gol do título, eu acho que me machucou muito, porque a pauta virou instantaneamente. A pauta virou para esse cara, que depois do jogo do Morumbi, mesmo com 3-1 contra, saiu falando que aquele era o gol do título. Mas no início, nem a torcida queria ele aqui. Eu cheguei, né, o pessoal foi me recepcionar no aeroporto, mandou usar a camisa da Jovem, né, porque eu tinha vindo do Santa Cruz, passei muito tempo lá, então botaram o boné, botaram o casaco, e aí conversaram comigo, que eu tava vindo pro esporte, mas que ninguém ia gritar meu nome. Eu falei, não tem problema, eu vim aqui pra jogar no esporte, vim aqui pra ninguém gritando meu nome. A gente entra na competição, uma Copa do Brasil, que você sabe que time Nordeste nunca vai ser favorito. Por exemplo, nosso primeiro jogo foi contra o Imperatriz, a gente era passar de fase para ganhar o bicho. Vira e mexe, o clube vai lá e pega 2 jornalistas e fala assim, é impossível o time A vencer o time B. Coloca no vestiário. E eles fazendo o programa aqui ao vivo, disse que o futebol nordestino tinha capacidade de ganhar no futebol do Sul. Isso aí mexeu com todo mundo. Então a gente pegou isso como uma motivação a mais para mostrar para eles que a gente tinha condições de ganhar. Então a gente botou ali uma coisa na nossa cabeça. A estrela maior era o Sport. Como a estrela está hoje na camisa do Sport. Ninguém leva uma estrela. Eu não levo uma estrela, Magrão não leva uma estrela, Duval não leva a estrela. Quem leva a estrela no peito é a camisa do Sport. Na segunda partida, eu fui escalado para fazer uma reportagem para o Globo Esporte no dia seguinte. E eu fui para casa do Dentinho, né, que era o centroavante titular da equipe, acompanhei o jogo com a família dele. Baita anticlímax. Né? Um climão, né? Ficou climão. Torta de climão. A família, evidentemente, tinha expectativa de uma vitória, né? Tava tudo pronto para comemorar. Precisa saber que futebol se ganha dentro do campo e não fora. Acabou! Sport campeão da Copa do Brasil! E eu lembro na final mesmo, que a gente, na hora do hino, fica virado para sociais, né? E aí é na hora do casar. É a hora que a gente arrepia. Não tem como você não correr, porque é um som estrondante na ilha. Você vê o casar, todo mundo levantando a mão, naquela forma ali, como se fosse uma onda. Os jogadores sentem essa pressão? Atrapalha o time do Corinthians? Não, pode atrapalhar. Só que só atrapalha se a nossa equipe não tiver madura em campo, tocando bem a bola. Se fizer tudo isso, a pressão inverte pro outro lado. E aí, não dá nem pra ouvir direito, não dá nem pra falar direito, conversar direito. É impressionante o barulho. O grito de guerra é uma marca registrada da torcida. Em Recife, todo mundo sabe a letra e canta em todos os lugares. Mas mesmo sendo a cara do esporte, lá no Rio de Janeiro tem um grito parecido que é conhecido por casaca. E a torcida do Vasco diz que é a dona do original. A pesquisa que eu realizei e publiquei já há alguns anos deixou claro que o casaca é do Vasco. O que temos de fonte escrita no jornal A Crítica, 4 de outubro de 1929, tem uma matéria que deixa bem claro e reproduz um trecho do casaca. Casaca, 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 turma é boa, é mesmo da Fusar. Vasco, isso não diminui o fato do casar ser tão importante para a torcida do esporte. A gente está falando da década de 20, do Rio de Janeiro, capital do Brasil, uma caixa de ressonância para todo o território nacional. A versão do esporte, ela tem de forma registrada a música do esporte desde 1936, mas que eu acho que é relevante para os dois times.
Não faz diferença quem criou, já está incorporado ao esporte. Basicamente, todo mundo que mora no Recife cresceu esse grito já fazer parte do esporte. Não tem uma briga para saber quem criou isso? Eu acho que tem toda vez que eles se enfrentam. É o principal grito do Vasco, porque no caso do esporte é o principal e ponto final. E no caso do esporte é um sinônimo. Como o Leão é um sinônimo do esporte, como a Ilha do Retiro. Quem acompanha o jogo do esporte hoje meio que já espera aquele casar inicial. E essa não é a única disputa que o esporte tem com o Eixo. Nessa briga toda, também está a maior polêmica do futebol brasileiro, o Brasileirão de 87. O campeonato que a gente não abre mão, né? A torcida não abre mão, dirigentes, todo mundo nunca abriu mão. São importantes para nós, são importantes para o nosso estado e mostrar que temos nossa relevância nacional. Eu acho que o esporte tem todo o direito de se sentir campeão, tem todo o direito de lutar por isso até hoje e não baixar a guarda, porque numa época de narrativas, assim, infelizmente, você pode ser engolido, sobretudo quando a parte do outro lado tem um volume de gente que agrega essa história, uma massa de torcedores 10 vezes maior. É muito fácil, na verdade, você dominar a narrativa se você quiser. Mas se você tiver os argumentos, eu acho que o esporte tem esses argumentos, ele deve batalhar enquanto for necessário. A mídia é flamenguista, a Globo é flamenguista. Mas a taça das bolinhas tá aqui. Quem disputou a Libertadores em 88 foi o maior do Nordeste, foi o Sport, pai. Como sempre, o torcedor está no centro dessa discussão. E eu quero entender como eles enxergam essa rivalidade com o Sudeste, além da disputa que já existe com os rivais locais. A torcida jovem é a principal organizada do esporte. E o Henrique, que hoje é presidente dela, topou conversar comigo. Qual que é a diferença dessa rivalidade aqui no Nordeste e a rivalidade esporte contra o Sudeste? Na verdade, o do Nordeste, assim, a gente se torna praticamente todos contra o esporte. Existem alianças de torcidas. A jovem, com a torcida do Flamengo, a torcida Jovem Flá. Mesmo com 87, isso, mesmo vocês com têm... a rivalidade. E tem uma união também com a Independente do São Paulo. Aí com a torcida do São Paulo não há tanto a rivalidade devido a existir esse respeito, essa união. Mas com a do Corinthians, com a do Palmeiras, que não existe essa união por a gente ser aliado da do São Paulo, aí é que causa mais ainda o ódio. Mas saindo um pouco do mundo das organizadas, a discussão entre o esporte e o eixo vai para outros lados e tem muito a ver com pertencimento, narrativa e também imprensa. Quando eu afirmo para o mundo que eu torço pelo esporte, não é apenas assim, é um clube que eu escolhi, eu estou carregando o meu estado. A vitória da gente nunca é a vitória da gente, ela é o tropeço do outro, o vacilo do outro. É como se a gente perdesse o protagonismo. A cobertura é rasa e sempre me incomodou. A análise, muitas vezes, não só do esporte, mas de qualquer outro time, você analisa o jogo do Flamengo do goleiro ao ponto esquerdo. Aí, vitória do Fortaleza sobre o Goiás, um exemplo. Aí mostra ali rapidamente, o Castelão estava cheio, uma torcida maravilhosa do Fortaleza. Próxima pauta, Santos. Ah, torcidas maravilhosas. Eu sei, pô. A torcida do Flamengo é maravilhosa também. Mas, assim, e aí? E depois disso? E sobre a questão do sotaque? O meu sotaque daqui de Pernambuco é um. O do Ceará é outro. Por exemplo, eles estão muito mais próximos. O Rio é muito mais perto de São Paulo do que Recife e Salvador. Sim. Só para dar um exemplo assim, e os sotaques lá são bem diferentes. Aqui também são. Então, assim, a unificação da cultura nesse ponto não é legal. Eu acredito que tenha todo um estereótipo, um espectro de você ser do Nordeste. Então já carrega uma coisa muito forte de xenofobia, carrega uma ideia de precarização, uma ideia de pobreza, e acredito que isso se arrasta também para dentro do futebol. Outra consequência clara dessa cobertura sobre o futebol nordestino é vista numa disputa que rola dentro da própria região. Uma relação de quem torce só para clube daqui com quem prefere clubes do eixo. Do nasceu no Ceará, virada traído.
Então você vai no interior, você vê muito torcedor de time de fora. Nas capitais é um pouco diferente. E nesses grandes centros como Recife, Salvador, Fortaleza, você vai ver uma concentração muito maior de gente torcendo pelos times locais. Até porque a massa cresceu assistindo futebol, quando o futebol passava na televisão, no interior e tudo mais, era tudo Rio, São Paulo, Minas. E é claro que eles vão ter também um número grande nesses locais. E é um desafio pra gente também, ir atrás desses torcedores, conquistar novos torcedores. A gente é resistência. Tem toda aquela questão de como a mídia montou uma torcida para times do eixo, geralmente Rio e São Paulo. A gente já vê uma certa discriminação de dar Ibope ao povo do Nordeste. Por ter esse costume já, a gente já leva natural como fosse mais um rival. A imprensa é rival. A imprensa se torna rival daqui dos times do Nordeste, referendo que não reconhecer tantos as qualidades que o futebol nordestino, a torcida tem. É um desafio diário botar o nosso time em pauta, sendo manchete, aparecendo com mais tempo no Fantástico, aparecer mais tempo em qualquer tipo de jornal. Se você pensar, a TV é uma empresa, certo? E vai atender melhor o seu maior cliente, talvez, né? Se a torcida do Corinthians e do Flamengo são maiores, elas dão mais retorno, elas dão mais audiência, elas assistem mais aos programas. Quando se fala de Flamengo e Corinthians, o Ibope, né, os pontos de audiência melhoram. Isso, inclusive, fez com que, nesse tempo todo, com o avanço da tecnologia, que fossem surgindo mídias alternativas de coberturas segmentadas. Se a gente está falando de torcidas tão numerosas, e a do esporte é na escala de milhões de torcedores, é muita gente para se contentar com análises tão curtas, tão rasas assim. A gente tem times de muita expressão, a gente tem uma Copa do Nordeste fortíssima, um campeonato fortíssimo, e a gente não tem como ignorar isso. O futebol nordestino tem seu espaço, o esporte tem seu espaço. E nessa disputa de narrativas, ele é protagonista. A rivalidade com o eixo faz parte da história do clube. Isso mexe com as pessoas aqui. E parece que essa briga não está nem perto de acabar, mas está cada vez mais nivelada. Eu acho que a gente ajudou muito. E espero que tenha ajudado. Eu espero que o esporte tenha conseguido abrir essas portas para outros times também. Não é tanto que a gente odeie o eixo nem nada, mas a gente está sempre buscando reafirmar quem a gente é e para quem a gente torce, porque isso faz parte da nossa identidade, como nordestino, como pernambucano, como recifense. Você vai num restaurante e é maltratado e você não vai mais lá. Você vem no esporte e enfrenta uma fila dessa de quase 1 hora, jogando merda, cerveja nos outros, e a gente volta. Esporte é foda. Não adianta explicar o que é esporte a quem não é esporte. Não vão entender nunca.